Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma situação que pode acontecer com muitas pessoas e certamente acontecem. Nós vamos elucidar algumas situações aqui para você pensar um pouquinho sobre sua formação, sobre sua vida, seja acadêmica, seja profissional. Nós vamos fazer isso baseados na pergunta da Bruna Jaim. Ela colocou o seguinte: eu fiz um tecnólogo em segurança do trabalho nível graduação e não gostei da ideia, não gostei da área, gostaria de me especializar em outra área. É possível? Bom, vamos pensar um pouquinho nesse texto. Você fez uma graduação, você pode fazer especialização em outra área? Pode fazer especialização em outras áreas, principalmente em áreas que são democráticas, como área de projeto, área de processo, área de recursos humanos. Existem muitas pós-graduação lato sensu, nesse caso a gente está falando de lato sensu, que podem ser anexados à sua graduação e podem te dar um conhecimento mais direcionado. Você também pode, em alguns casos, fazer um mestrado, também fazer mestrados em diversas outras áreas. Você pode ir para a área de educação, pode ir para a área de processos, você tem muitas áreas que elas são democráticas nesse sentido de ter uma graduação e de ter um mestrado e um doutorado voltado para outra área. Agora, o que você tem que pensar? E é essa discussão que eu quero trazer aqui para você hoje. No Brasil, a nossa lei fala que para você ter o exercício legal da profissão, você tem que ter a graduação daquela profissão. Então, por exemplo, se você fez uma graduação numa área e você quer ser acadêmico, aí tudo bem. Meu sonho é ser pesquisador, é ser professor de faculdade. Então, eu vou fazer engenharia, no seu caso, segurança do trabalho, e vou fazer mestrado em educação e doutorado em educação, e vou para a área de educação, por exemplo. Só que isso vai te dar carreira, vai te dar know-how, vai te dar título para que você seja pesquisador e professor de faculdade. Agora, digamos que não é isso que você quer fazer uma atuação profissional de uma área. Aí é necessário você pensar em outra graduação. Vou dar um exemplo. Eu tenho um colega que é professor, que ele fez licenciatura, bacharel de educação física, e muito ligado à academia, muito ligado a esse mundo da saúde. Ele fez mestrado na área de nutrição, mas pelo fato dele fazer mestrado, ele não tem regulamentação, ele legalmente não pode passar dieta, porque para ele passar a dieta, para ele fazer indicação de dieta, ele precisa do título de graduação de nutricionista. Então veja, no Brasil, o exercício legal da profissão, ele até hoje, até 2021, talvez mude depois, mas ele não está alicerçado ou regulamentado na pós-graduação. Ele está regulamentado na profissão. Então, se você não quer ser acadêmico, por exemplo, esse meu colega, o que ele faria então? Ele poderia ser um pesquisador nutricional, ele poderia dar aula em faculdade de nutrição, por exemplo, em algumas matérias. Ele poderia dar até aula para medicina, para o curso de medicina, mas para exercer, estar no consultório ou passar uma dieta para um aluno que ele já trabalha como personal, ele não poderia. Por quê? Porque para você exercer, você precisa ter a graduação. E se ele fizesse o doutorado? A mesma coisa, ele poderia estar no mundo da pesquisa, estar no mundo da pós-graduação, até dar aula para médico, mas não poderia passar uma receita. Então, quando você entra numa área e você não gosta daquela área, você já passou aquela fase, decide se dedicar a outra área, você tem que ver dentro da sua vida, do seu planejamento pessoal, da sua análise SWOT pessoal, do seu projeto de vida muito pessoal, muito ligado a você, o que você quer. Porque se for pesquisa, se for dar aula, se for mundo acadêmico, ok, você não precisa fazer outra graduação, você vai fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, como a sua formação acadêmica permitir e o seu fato de querer também, para que você esteja num programa de pós-graduação. Agora, se você fala, puxa, não é isso que eu quero para minha vida, não gosto da pegada de dar aula, não gosto da pegada de estar atrás dos livros, não gosto desse mundo da teoria, eu quero ser uma pessoa mais prática, eu quero exercício profissional prático, eu quero falar com gente, eu quero trabalhar ou abrir um consultório,
mais em contato com as pessoas, eu quero esse mundo mais prático, esse mundo de negócios. Então, às vezes, o mais compensador para você é pensar numa segunda graduação. Então, veja, sempre eu trago isso aqui no canal e é muito importante, porque às vezes você tem que ver o que realmente vai agregar para sua vida. Eu tenho colegas que fizeram 2 mestrados, 2 doutorados e acabaram se perdendo no meio do caminho porque, na verdade, tinham essa ambição de ter outra profissão, mas estaria ligado à graduação. E você tem vários casos, por exemplo, a pessoa faz medicina e decide fazer direito depois. Porque ela pode ser médico, mas para que ela defenda um outro médico, ela precisa ter a graduação de direito. Ah, então eu fiz engenharia e não quero trabalhar como engenheiro e nem quero trabalhar nessa área especificamente, então agora eu vou fazer pedagogia. Eu gosto de ensinar, ou vou fazer administração. Então, veja, é sempre bom você pensar no que é válido para você. No seu caso, Bruna, você fez segurança do trabalho e você não gostou da área, como eu falei, se você quiser ser acadêmica, aí sim, você pensa numa pós-graduação, ou num mestrado, ou num doutorado, em outras áreas e aproveita essa graduação. Se você quiser ser acadêmica, o mundo acadêmico é o mundo da pesquisa, é o mundo da renovação constante, é o mundo de uma leitura expressiva, ele é o mundo das ideias, ele é o mundo da sala de aula, de você estar lecionando. Se você quiser esse mundo, ok, talvez você não precise pensar numa outra graduação. Se não é a sua realidade, se não é o que você quer, de repente você viu que existem outros caminhos que você queria se especializar, ou você é uma pessoa mais prática por natureza, cuidado, às vezes é melhor você pensar numa outra graduação. Não tem melhor nem pior. Tem aquilo que serve para a sua região, para você como pessoa, para você ficar realizada profissionalmente, materialmente, e tudo isso você tem que levar em consideração quando você está falando de profissão. Local que você vai estar, pessoas que você vai estar, suas características pessoais. Muitas vezes, quando nós escolhemos profissões, nós somos empurrados pelo achismo. A gente não faz aquela análise pessoal, ligando aquela profissão com as características nossas, com as ambições nossas, com ambição de salário, com ambição de campo de trabalho, com pessoas que eu gosto de estar, locais que eu gostaria de estar. Tudo isso é importante você pensar desde a graduação, mas não tem problema se você terminou uma graduação ou está terminando uma graduação e não se encontrou. Conhecimento nunca é demais. Semana passada eu fui numa loja de cosmético e a pessoa que me atendeu, ela trabalha com maquiagem e ela me falou que ela tinha se formado em medicina veterinária. Então ela começou a entrar no mundo da maquiagem, no mundo da estética, do cabelo. E aí o que aconteceu? Ela começou num hobby para pagar a faculdade e encontrou no hobby dela a realização. Ela falou: eu terminei a faculdade. Depois que eu terminei medicina veterinária, eu vi que eu gosto muito mais de maquiagem. Aí eu falei: o que você está fazendo agora? Design. Então ela está fazendo alguma coisa ligada ao que ela achava que era hobby. Então acabou virando o que ela realmente gostava. Então ela estuda farmácia, estava terminando agora esse design facial, estava indo por outro caminho. Mas conhecimento nunca é demais. Na faculdade de veterinária, ela teve matéria de histologia, teve matéria de bioquímica, teve matéria básica ali de elementos de farmacologia. Então, tudo isso, esse conhecimento que parecia distante, né, maquiagem e medicina veterinária, contribuiu com a área dela agora. Então, conhecimento, embora a gente ainda leve essa ideia de que conhecimento ele é por casinha, né, que área você é, e você olha por esse lugar, eu olho por esse lugar, mas na verdade, conhecimento é sempre bem-vindo, conhecimento nunca é demais, e se você pensar mesmo, essa ideia de separação diária, essa busca desenfreada por colocar, sistematizar cada um de uma casinha, é uma coisa relativamente nova. Nós só tivemos essa divisão aí 3 séculos para trás. Antes disso eram todas matérias de ciências, e aí as pessoas iam trabalhando de acordo com os seus interesses, porque conhecimento nunca é demais e sempre eles intercalam.
Por isso que quando você vai fazer um curso, mesmo esse curso sendo técnico, você tem pinceladas de matérias que são trabalhadas em vários outros cursos. Eles só são grades curriculares direcionadas. Então pensa nisso, o que você quer mesmo, o que é importante para a sua vida. E aí você escolhe um caminho levando em consideração você e a sua realidade pessoal. Um grande abraço, faça assim como a Bruna, deixe mensagem aqui com a gente e a gente vai ter o prazer de falar com vocês. Até a próxima!